Nós temos a imensa satisfação de entrevistarmos hoje Antônio Carlos Pereira, o Carlão, que é adjunto de Educação no Estado de Minas Gerais. Carlão é formado em matemática, professor de matemática e, como ele faz questão de dizer, aposentado em matemática. E ele tem também o mestrado em gestão educacional. Para quem está na área da educação, é uma área fundamental de especialização. Bem, Carlão, obrigada por você ter atendido o nosso convite. Primeira coisa que eu queria te perguntar, o Pimentel deu muita informação sobre a situação econômica do Estado, né? Todo mundo ficou sabendo como estava difícil e que ele dizia ser necessário esse primeiro ano para fazer um ajuste e que então todo mundo pôde participar, né? Eu queria saber de você como que vocês encontraram a educação em Minas Gerais. Primeiro, quero registrar o prazer de revê-la e, novamente, participar do teu programa. Até para falar um pouco da educação, que é a área que eu ajudo, a nossa grande secretária Macaé, grande em todos os sentidos. Nós a entrevistamos no final do ano passado. O problema é que elogiar demais o chefe parece puxa-saquismo, mas ela merece o destaque. Que ótimo. É contextualizar a tua informação anterior. Né? Quando as pessoas perguntam, quem não acompanha diretamente, assim, e com um pontinho de pulga atrás da orelha, mas é isso mesmo que o Pimentel, que o governador anunciou? Eu digo, olha, se não fosse isso mesmo, a Assembleia Legislativa, por unanimidade, oposição e situação, não teria aprovado a nova proposta orçamentária, onde está lá, claro, um déficit de mais de 7 bilhões de reais. É disso que nós estamos falando. Né? A oposição também votou nisso. Então, não é um retrato ficcional. A Assembleia legitima isso aí. Então, é uma dificuldade que não é pequena. Se nós agregarmos aí o momento difícil que o país vive hoje, né, eu diria que é mais difícil, inclusive, na política, mas na economia é muito difícil, a situação do Estado não vai ser nada fácil. Agora, uma disposição muito forte do governador e da equipe de enfrentar isso. Vários desses elementos já estavam desenhados no ano passado, né? E é bom nós não deixarmos isso de lado. Quando as pessoas enfrentam uma campanha eleitoral, elas têm que conhecer a realidade. O Fernando Pimentel conhecia essa realidade. E é mesmo assim se dispôs a enfrentá-la. Então, deixar claro, não há lamentos aqui, né? Não há choradeira de forma alguma. Nós temos ciência da situação, ciência da dificuldade do quadro. Então, é nesse quadro que nós vamos trabalhar. Uma pequena outra observação, apesar de ter muita gente jovem na equipe, né, tem alguns um pouco mais avançados nos anos. Você começou a apresentação do professor aposentado de matemática, papapá, mas assim, hoje me apresento muito mais como avô da Maitê. Mas apesar dessa geração de avós que nós temos lá, tem muita gente jovem, agora há um entusiasmo juvenil nesse início de governo, certo? E eu diria que esse entusiasmo juvenil, na educação, ele é muito palpitante. Ele é muito até bonito de ver. E aí eu vou entrar um pouquinho no cenário que nós encontramos. Vou te falar com a maior sinceridade, Cafa. Eu fiz e faço minhas disputas políticas ao longo da vida, tinha críticas e as tenho, né? A forma que o PSDB fazia a gestão do Estado. Agora, eu não pensava que fosse tão ruim. Te falo assim, eu não estou fazendo polêmica com o passado, não é acerto, nada disso. Assim. Eu tinha uma expectativa melhor. Né? Eu vou pegar um exemplo, ou dois exemplos, e acho que ajudam. Havia, ainda, porque esse era compromisso de Estado, nós vamos honrá-lo, né? Um programa do governo anterior chamado Poupança Jovem. Várias propagandas foram feitas em torno do Poupança Jovem. Para o cidadão desavisado, a impressão que se tinha é que você tinha criado, de fato, uma alternativa para os jovens de Minas permanecerem na escola, terem atividades cidadãs, etc, etc, etc. Quando nós vamos verificar, esse Poupança Jovem existia apenas em 9 municípios de Minas Gerais. Ou seja, a nossa responsabilidade é com o Estado, né? Nós temos hoje mais de 900, 2 milhões de alunos no Estado. É isso, né? E são 153 municípios, mais de 3.500 escolas. Então, eu atendo 9 e bato o bumbo como se eu estivesse atendendo todo mundo. Esse é e é grave, porque induz a sociedade a dizer, oh, que bom, o governo está fazendo sua parte, eu posso descansar. Errado. Segundo exemplo.
Esse tinha um título mais pomposo, chamava-se Reinventando o Ensino Médio. Reinventar em educação é uma coisa complexa. Há um autor antigo que diz assim, em educação, as certezas escapam como água entre os dedos. Educação é complexa. Se fosse fácil, apesar de todo o discurso, todo mundo já tinha resolvido quase tudo. Reinventar é mais difícil ainda, né? Quando se diz talvez muita coisa em educação, não precisa reinventar a roda, é fazer o que tem que ser feito. O tal do Reinventando o Ensino Médio, nós chegamos, no mês de fevereiro já havia um consenso na equipe coordenada pela Macaé. Isso tem que acabar. Caiafa, eu tenho uma vivência na área pública de décadas já. Eu nunca vi e nunca vivi tanta facilidade, tanto conforto em acabar com o programa, porque eram todos contra. Os professores das escolas eram contra. Havia improvisos, porque, na verdade, o que era o Reinventando? O Reinventando não era nada mais nada menos que agregar mais um horário na grade. Um horário onde, teoricamente, seriam ministrados conteúdos com alguma coisa que apontasse, remetesse para a profissionalização, mas que, na verdade, foram improvisos. Era um professor de filosofia que tinha uma carga horária baixa, que ia dar aula de tecnologia da informação. Era uma professora de sociologia, que também tinha uma carga horária baixa, que ampliava a sua carga, eventualmente, com técnicas comerciais. Eram coisas dessa natureza. Então, professores não queriam, alunos não queriam, os pais não queriam, que bagunçava a vida, e o meu exemplo da época, até os transportadores escolares não queriam, porque o horário ficava uma confusão. Eu estou falando desse tipo de coisa, entende? De reformas de escolas que são icônicas aqui em Belo Horizonte. O outro que você Poupança, falou. jovem. O Poupança. Vocês acabaram também? Não, o que nós fizemos foi o seguinte, não ingressam mais meninos, é isso não. Mas aqueles que já tinham ingressado, compromisso mantido, ao final do ano vão receber o valor. Nós temos que fazer, inclusive, um pagamento agora, porque eles também têm esse detalhe. Os meninos que formaram em 2013, nós estamos aqui, não receberam. A conta é nossa. Naquele déficit que o governador informa a Assembleia, tem coisa de 14 ou 15 milhões de 2013. Tem mais uns 40 e poucos milhões de 2014. Nossa Nós vamos ter Senhora. que pagá-los. Como cautela, eu adotei Minas, né? Então adota-se até alguns ditados. Cautela e canja de galinha dizem, mal não fazem. Nós vamos dar uma pequena auditada no programa para também não incorrermos no equívoco e na irresponsabilidade com o recurso público de pagar algo que não foi bem realizado. Mas os meninos vão receber. Só que nós não vamos abrir mais, isso aí com certeza. Aham. Eu queria saber agora quais são os planos que vocês têm para a educação em Minas. Vamos lá. Eu falei... Quais são as linhas gerais, né? Nós não vamos reinventar. Né? Nós vamos fazer aquilo que nós sabemos que é responsabilidade nossa. Agora, a educação não acontece sozinha. Houve durante a campanha uma palavra de ordem, talvez a expressão seja um pouco antiga, mas da nossa geração não há problema, da campanha do governador Pimentel, que dizia o seguinte, nós viemos aqui para diminuir as desigualdades, principalmente no caso olhando para os estados regionais. Traduzido, para que haja diminuição nas desigualdades enormes que nós vivemos nesse estado, necessariamente uma das ferramentas mais importantes é diminuir as desigualdades educacionais. Que quando se trabalha com médias, para quem já deu aula de matemática, a média esconde muita coisa. A média esconde muita coisa, né? E ela esconde principalmente a brutal desigualdade que nós temos entre as regiões do norte, do Jequitinhonha e do Mucuri, com a região central ou a região sul, né? Dentro dessas regiões, entre suas áreas urbanas e suas áreas rurais, né? Minas hoje tem o segundo, se não for o primeiro, porque a Bahia fez um programa muito vigoroso de alfabetização com o maior número de analfabetos desse país, certo? Tudo bem, a sociedade brasileira, uma conquista que é da sociedade, não mais produz analfabetos. Hoje nós conseguimos essa uma vitória, tem que ser destacada. Agora, muitos ficaram pelo caminho, né? Então, se a lógica é combater desigualdades, né, e combater a desigualdade educacional, essa é a grande orientação nossa, né? Nós não podemos ter políticas universais que escamoteiem as desigualdades. Então, coisas concretas. Nós vamos ter que desenvolver um vigoroso programa de alfabetização. Busca ativa mesmo. Eu sei, eu trabalhei um pouco com isso no Ministério da Educação no ano passado, né? Há pessoas a partir de uma determinada que não querem mais se alfabetizar. Eles já conseguiram resolver, criar um sistema que eles sobrevivem sem serem alfabetizados. Perfeito, respeito. Isso Agora, tem outros que ainda querem, né? E nós temos que oferecer isso, garantir a eles esse direito.
No caso de jovem, isso tem que ser mais enfático ainda, né? Na pessoa de meia idade, respeito. No jovem, não, porque ele tem uma vida pela frente. Claro. Então, eu peguei uma coisa que parece que é marginal, mas não é, né? Não é marginal, se nós queremos enfrentar desigualdade. O grande desafio do Estado, e no caso particular nosso, de Minas Gerais, é com os jovens, é com o ensino médio, né? Com aquela faixa de garotos. Em geral, os acadêmicos gostam de fixar muito assim entre 15 e 17. Digamos assim, entre os 14 e os 18, 19. E aí nós temos um problema, Caiafa, que não é menor. 40% dos jovens nessa faixa etária, daí eu estou falando a mais estreita, de 15 aos 17 anos, não estão onde deveriam estar. Eles deveriam estar na escola e cursando ensino médio. Uma parte deles foi retida no ensino fundamental, né? Naquilo que no nosso tempo a gente chamava de ginásio. Perfeito? Outros foram encaminhados de forma equivocada para a educação de jovens e adultos. Educação de adultos, ok. Jovem tem que ir para a escola mesmo. E outros, nenhuma coisa nem outra. Não estão no mercado de trabalho, não estão estudando. A escola não se sintoniza com anseios, com ritmos, com desejos, com linguagem da juventude. Nós sabemos todos. Esse é um problema que não é só nosso, eu diria que é quase mundial, pelo menos no Ocidente. É verdade. Então, a nossa meta é como assegurar, que esses meninos entrem para o ensino médio, 2, que eles lá permaneçam, e o terceiro e o mais dramático de todos, que basta olhar os indicadores, não apenas de Minas, mas do Brasil, que eles aprendam, que eles não estão aprendendo. Né? Então, se você me perguntar o que é o grande mote nosso, o grande mote é diminuir desigualdades, atacando o quê? Atacando principalmente o ensino médio. Sabemos, porém, que não adianta olhar para o ensino médio se eu não olhar para quem vem antes. Né? Pois é. Nós vamos ter que fazer um intervalo muito curtinho e nós vamos continuar nessa questão aí, que eu ainda tenho coisa para te perguntar. Perfeitamente. E nós vamos para aquele intervalo muito rápido de 1 minuto. Venha passar um maravilhoso fim de semana na pousada Seu Didi e aproveitar o melhor que a natureza proporciona. A pousada tem uma vasta área verde com playground, piscinas de água corrente para crianças e adultos, além de uma cachoeira. Tudo isso a 42 quilômetros de Belo Horizonte, em Riacima. Faça hoje mesmo sua reserva. Para outras informações, acesse o site pousadaseuDidi.com.br ou pelo telefone 031 9888 7734. Pousada Seu Didi, natureza, conforto e tranquilidade. Hoje nós estamos conversando com uma pessoa excelente na área da educação, que é o Antônio Carlos Pereira, o nosso conhecido Carlão, que é formado e professor de matemática, como ele diz, aposentado como professor de matemática, e também ele tem mestrado em gestão educacional. Nós estávamos conversando com o Carlão quais são as metas, né, da educação agora no governo Pimentel, e ele, então, estava nos dizendo sobre o ensino médio. Sim. Né? Eu queria que você continuasse, para não te interromper, e depois eu tenho mais umas perguntinhas para te fazer. Na Lei de Diretrizes e Bases, que dá a grande moldura para a educação brasileira, há um desenho de responsabilidades. Né? Municípios, os anos iniciais do ensino fundamental. Estado e municípios compartilhando os anos finais do ensino fundamental. Estado com a responsabilidade do ensino médio. E a união do ensino superior, da universidade, da pesquisa, etc. Pois bem, é nesse quadro que nós temos que olhar. Hoje ainda, dos quase 2 milhões e pouco de alunos que nós temos em Minas, 400 mil são dos anos iniciais. Nós temos que fazer um trabalho, não é de largar, nem de empurrar, mas de construir junto com os municípios que eles assumam essa responsabilidade. Até porque, nessa faixa etária, e os números também mostram isso, né? Sempre com cautela com os números, eles ajudam a reforçar isso aqui. Essa é a parte que nós conseguimos ir melhor. Né? Os meninos, os pequenininhos, a gente está indo razoavelmente bem com eles. Pode melhorar, sempre lembro. Então, esse é um esforço para que o Estado cuide da sua parte. Né? Então, é ajudar municípios. Ajudar significa não só na transição, mas no depois. Isso é ensino fundamental, anos finais. Eu
sou antigo, não escapo disso, o ginásio velho de guerra. Né? Os meninos começam a ter dificuldade aí. A parte de conceituação, de entrar em conteúdos, vários professores diferentes. Esse é um processo que ele é complexo. Se nós não prepararmos bem esses meninos, não adianta que não tenha ensino médio. Então, eu falo, o olhar nosso é diminuir a desigualdade olhando para o ensino médio. Mas tem que ter o que vem antes. O fundamental, anos finais, tem que ser muito bem cuidado. Olhando ainda para o ensino médio, há metas do Plano Nacional de Educação, né, e elas têm que ser traduzidas, tem um processo de debate, não vou me perder nele aqui agora, me estender, perdão, mas nós temos que aumentar o tempo dos meninos na escola. Né? De novo, sem certezas absolutas, mas há fortes indicadores que dizem quanto mais tempo o menino ou o jovem permanece na escola, maior a chance dele aprender mais, aprender com mais consistência, ter outra visão de mundo melhorada e, em algumas situações, até uma dimensão de proteção social mesmo. Nós estamos remodelando a escola que nós chamamos de integral, que não é a discussão da engenharia, não é construir, meu maior respeito ao ex-governador Brizola, mas assim, não é fazer o equipamento CIEPS, para quem não conhece, eram grandes equipamentos no Rio de Janeiro, né, que o menino chegava de manhã, saía à tarde, tendo estudado, banho tomado, comido, feito exercício, etc. Só que se exigia um investimento muito pesado em infraestrutura. Hoje trabalha-se mais com conceito, e Belo Horizonte foi um pouco pioneira nisso, a época que o Fernando Pimentel era prefeito dessa cidade, que Macaé foi secretário, com o Vô Curva, que é a escola integrada, ou seja, eu converso com o que há no meu entorno, aproveito outros equipamentos, a quadra da associação comunitária, o clube da igreja, e eu desenvolvo outras atividades em torno da escola. Então, hoje, como está sendo revisto, a ideia é atender pelo menos 100 mil crianças, fundamental, né? Até o final desse ano, e com uma meta, até o final do governo, de metade desses alunos, metade, são hoje 600 e poucos mil, que metade deles a gente consiga ter com um período mais longo dentro dessa escola. Terceiro, que é o mais difícil hoje, que é profissionalizante. Daí olhando especificamente para o ensino médio. Os nossos números ainda são muito baixos, no Brasil inteiro. Houve um salto forte com o Pronatec, que é uma política do governo federal. Aliás, deixa eu te fazer, Claro. então, já a pergunta Pode geral fazer. sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco, eu vou colocar entre aspas, porque por falta do vocábulo melhor, vamos pensar quais são os destinos que existem hoje no período que trata desse aluno de 15 a 17 anos. Que eu lembro que agora ele tem possibilidade de estudar para o Enem e, por isso, abrem horizontes para ele. Tem o Pronatec, que eu tinha lembrado. E quais outras? Parece que tem outras coisas que talvez eu não esteja lembrando. Não. Na verdade é assim. Então é isso. Nós ainda somos vítimas de um olhar, né? Eu vou abusar da palavra elitista, da sociedade e da educação, isso foi traduzido, que diz o seguinte: ou você tem curso superior, ou você fez faculdade, ou você vira doutor, ou você não é ninguém na nossa sociedade. Certo? Isso é uma questão grave, gravíssima. Não significa dizer que nós não tenhamos demanda ainda de pessoas com formação universitária. O Brasil hoje deve estar em 13%, 14%. Pegar os países da Europa, na média, 30% da população economicamente ativa cursou um nível superior. Certo? Então, nós temos muito para caminhar nisso aí também. Agora, nós deixamos um buraco, que é o ensino médio, que ou me preparava para a universidade, isso, as classes médias assim o fazem, né? Ou eu não tinha o que fazer, porque o ensino médio não me qualifica para absolutamente nada. O desafio hoje é, no ensino médio, qualificar para o trabalho. E sem impedir, óbvio, isso tem que ficar muito claro, que se o jovem quiser depois ir para a universidade, que vá. Mas não como uma necessidade social, mas sim como uma necessidade de crescimento pessoal, econômico. Perfeito? Só para a gente fazer essa distinção. Hoje, muito menino vai fazer curso de administrador de empresa para trabalhar como auxiliar de escritório, uma expressão meio antiga, que qualquer curso médio capacitaria muito bem, porque ele não vai nem ganhar mais por causa disso. Entende? Então, o nosso empenho hoje é como é que a gente amplia o ensino profissionalizante. Aí há algumas alternativas que elas vão ter que acontecer de forma combinada. Potencializar o Pronatec, que é governo federal. Como é que funciona o Pronatec para quem está nos ouvindo aqui assistindo? Eu estou lembrando um aqui, eu estou achando que ele não deu em nada. O ProJovem.
Deu O em alguma ProJovem é um coisa? daqueles programas do governo federal, meus companheiros e companheiras do governo federal que me desculpem, com boas intenções, mas que o alcance ficou muito pequenininho. Era uma engenharia interessante, mas alcança num país de milhões, 100 e poucos mil jovens. Ah, tá. Daí, não sinto muito. Não deu certo, não funcionou. Nós, às Então vezes, voltamos lá É, para o vamos voltar no que a gente quer. Isso. Vamos lá, qual é a pergunta? Vamos ver o meio. A pergunta é, nós temos que garantir esses meninos, vou voltar, o acesso, a permanência e o aprendizado na escola. Isso posto, esse aprendizado é para quê? Ele tem que se preparar para o mundo do trabalho, com toda certeza. Nós não podemos impingir aos filhos dos pobres, né, uma lógica da classe média. Tampouco podemos fazer, como foi feito no passado, dar qualquer cursinho vagabundo porque ele é pobre mesmo, perfeito? Não, nós temos que oferecer a eles bons cursos técnicos. O Enem já é um outro departamento. O Enem é uma tentativa da gente eliminar a tensão do velho vestibular. E tem uma porta que permita, principalmente os alunos das escolas públicas, né, um acesso, porque hoje praticamente todas as universidades do Brasil aceitam o Enem. Né? Então, eu, ao invés de ficar preso àquela lógica de vou fazer o vestibular da UFMG, que é num domingo de dezembro, etc, etc, etc. E se eu perder aquilo, eu perdi o ano. Não, se eu faço um Enem na mão, eu me apresento para várias instituições. Isso facilita em muito a vida desses jovens. Carlão, eu queria te perguntar sobre um projeto, é capaz até de não ter dado em nada, mas não sei, você fala dele para nós. O ProJovem, eu ouvi falar há algum tempo sobre ele. O ProJovem foi mais uma daquelas, infelizmente, ideias generosas, certo? De você conseguir trazer para o campo da escola, dar um apoio financeiro, ampliar o debate sobre cidadania, inserção no seu território, desenho bom. Mas ele não conseguiu, eu não tenho elementos para ter um diagnóstico preciso, mas infelizmente ele não atingiu quase nada. Como nós temos milhões de jovens a serem atendidos, e o programa andou aí pela casa dos 100 mil, infelizmente a resposta não está ali, ainda que tenham elementos que nós tenhamos a aprender com eles. Eu insisto nisso, não reinventar. Nós temos que assegurar aos nossos jovens, ensino médio, que eles entrem para a escola, permaneçam na escola e aprendam. E tenham uma profissão. Se ele vai querer, não é outra discussão. Eu estou dizendo assim, o que é a responsabilidade do Estado como direito? Assegurar a esses jovens que ele tem que ter acesso ao ensino profissionalizante. Nós estamos longe disso, os indicadores são baixos, tem um programa do governo federal que ajuda bastante, que é o Pronatec, tem que ser potencializado. Nós estamos pensando não, é uma decisão, está sendo encaminhada, de construção de escolas polo para ensino profissionalizante no Estado, que, diferente dos nossos antecessores, nós vamos fazer um projetinho piloto, né, para ficar aqui dentro da região metropolitana, né, nós vamos fazer projeto para o Estado inteiro, de escolas profissionais financiadas pelo MEC, uma parte delas, financiadas pelo todo. Agora, o mais importante, eu queria que você abordasse na próxima questão a relação do governo Pimentel com a classe dos professores, com os sindicatos. Eu ia entrar nisso. Ótimo. É óbvio que as condições materiais das nossas escolas são precárias, nós vamos ter que enfrentar isso. O ambiente de trabalho é chave, até para uma boa aprendizagem para os meninos, certo? Nós estamos lançando agora esse ano um edital para comprar carteiras e mesas de professor para todas as escolas do Estado, porque a situação está precária, certo? Tudo isso é importante. Agora, o mais importante é a relação com o professor na sala de aula. E aí, nós temos usado a expressão, fora também, sim, o governador Pimentel com ênfase, que o acordo que nós firmamos com as entidades dos professores, mais na mesa o Sindiúti, que eu fui inclusive fundador, e a Associação de Diretores de Escolas, a DEONG, ele é histórico. Ele é histórico em relação à história de Minas, perfeito? Porque ele foi capaz de equacionar e enfrentar problemas que se acumulavam durante anos e anos. Né? Ele foi histórico no método, as contas foram todas abertas, os números foram todos expostos e explicados, o acesso às informações foi absolutamente assegurado, numa construção, às vezes, tensa. Né? A mesa não foi tão simples assim, mas ela conseguiu produzir algo que cria uma condição, um clima hoje de pacificação nas escolas. Nós podemos respirar. Né? E os professores, as professoras, os outros profissionais da área educacional, mesmo aqueles que não são da área educacional, que também ganharam com isso, é importante. Quer dizer, no mesmo momento que o governador do Paraná agredia professores, né? Nós firmávamos um acordo que garantia não apenas ao pessoal do magistério, mas para todos aqueles que atuam na escola, na superintendência, e para todos os aposentados. A implantação do piso nacional.
Nós estamos destravando coisas, Caiafa, as pessoas podem não acreditar. Não se nomeava gente de concurso. Nós estamos nomeando 1.500 a cada mês. A expectativa nossa, até o final do governo Pimentel, nomear mais 60 mil pessoas. E inverte uma relação hoje onde você tem uma maioria de profissionais que são instáveis. Ainda nessa lógica. Semana passada, nós estamos começando a aposentar pessoas. Há pedidos de aposentadoria do Estado com 3, 4, 5, 10, 15 anos que ficaram paralisados porque não se tomava providência. Senhora. Nós estamos enfrentando problemas. Essa lógica toda tem um objetivo. O objetivo é muito claro, né? Quando a gente diz o professor de Minas vai ter o piso nacional, né? O reajuste que vai ser acumulado ultrapassa os 30%, nós estamos dizendo o seguinte, nós queremos criar uma condição nas escolas para que os professores valorizados, reconhecidos, ainda sabendo que o piso é piso, é patamar, nós temos que melhorar mais isso, eles vão ter a condição de fazer aquilo que é o objetivo maior nosso e que eu abri esse programa falando sobre isso, diminuir as desigualdades educacionais, fazer com que as nossas crianças, nossos jovens, aprendam que a escola seja boa. Carlão, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Prazer, é Te agradeço muito, quero já falar que a entrevista foi excelente. E eu queria agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam nesse trabalho. Até a semana que vem, se Deus quiser.